Para entender essa questão, é preciso fazer uma primeira distinção. Existem tributos que são impostos, taxas, que são instantâneos. Você paga só uma vez. E existem tributos que envolvem uma relação continuada. Exemplo de um tributo instantâneo. Alguém faz uma compra e venda de uma casa, você paga uma vez o imposto de transmissão e acabou. No caso de relações de trato continuado, o exemplo típico é o imposto de renda. Então você pagou o imposto de renda em 2020, depois de 2021 você paga de novo, depois de 2022 você paga de novo, 2023. Então, o que o Supremo entendeu é que nos casos em que seja um tributo que eu chamei de instantâneo, se você conseguiu uma decisão para não pagá-lo, você tem esse direito para sempre. No caso das relações de trato continuado, se você tiver obtido uma decisão favorável ao não pagamento que transitou em julgado, ela vigora. Mas se o Supremo Tribunal Federal decidir que aquela lei que foi considerada, por exemplo, inconstitucional e permitiu você não pagar o tributo, que ela é constitucional, a partir da decisão do Supremo, você não está mais protegido pela coisa julgada, porque aquela é uma relação que se renova ano a ano e o direito mudou. E isso é importante porque se você não faz valer aquela incidência tributária sobre todos os atores do mercado, o sujeito que tiver obtido uma coisa julgada antiga tem uma vantagem competitiva, você cria uma desigualdade tributária. Então o que nós fizemos ontem foi dizer, quando o Supremo decide que um tributo é devido, a partir daquele momento todo mundo tem que pagar. Então a coisa julgada protegeu aquele contribuinte da decisão que o favoreceu até a decisão do Supremo Tribunal Federal. Foi isso que nós decidimos. Essa foi a questão unânime. A questão que gerou maior discussão foi saber se o tributo, que naquele caso era a contribuição social sobre o lucro líquido, se ele deveria ser devido a partir de 2007, que foi quando o Supremo disse que ele era devido, ou a partir da decisão de agora. Mas a partir de 2007, ninguém mais tinha dúvida de que aquele tributo era devido e que a coisa julgada não protege as relações de trato continuado, porque elas se resolvem ano a ano. E se você permite que um contribuinte não pague, você de novo criou uma desigualdade competitiva. De modo que a divergência que houve, básica, essencial, foi saber se a cobrança deveria incidir a partir de agora, dessa decisão, ou se deveria incidir desde 2007, quando o Supremo disse, olha, tem que pagar. De modo que, a partir de 2007, quem não pagou fez uma aposta. As empresas, como regra geral, se eu fosse um empresário, mas as empresas certamente deveriam estar provisionando ou depositando esse dinheiro enquanto não se esclarecia. Quem não se preparou fez uma aposta no escuro, sem rede, sem estar calçado, e aí, enfim, a gente assume os riscos das decisões que toma. A regra de que, uma vez que o Supremo diga que é devido, diz a lei é constitucional, ninguém que tenha ganho uma ação sob o fundamento de que a lei é inconstitucional tem a sua coisa julgada mantida. Não é nenhuma relativização da coisa julgada, é que a coisa julgada ela vale enquanto permanecerem as mesmas condições fáticas e jurídicas. De modo que a regra geral é, quando o Supremo decide que um tributo é devido, a partir dali todo mundo tem que pagar. A questão da modulação, ela precisa ser vista caso a caso. No caso da contribuição social sobre o lucro líquido, não tem nenhuma dúvida que desde 2007 ela era devida. Agora, a modulação é uma ponderação que você faz à luz de elementos do caso concreto para ver se justifica ou não uma modulação, ou seja, a incidência só dali para frente. Pode ser que tenha algum outro tributo e que a situação fática ou jurídica justifique uma modulação de maneira diversa. Mas em relação à contribuição social sobre o lucro líquido, desde 2007 não há nenhuma dúvida. Mas se você for num cassino e fizer uma aposta, você está num quadro de insegurança jurídica, você pode ganhar ou pode perder. De modo que a partir do momento em que o Supremo disse que o tributo é devido, quem não pagou fez uma aposta. E aí, eu lamento. Portanto, a insegurança jurídica não foi criada pela decisão do Supremo. A insegurança jurídica foi criada pela decisão
de mesmo depois da orientação do Supremo de que era devido, continuar a não pagar e não provisionar. A tese jurídica que foi firmada é: decisão em controle incidental de constitucionalidade antes da repercussão geral não afeta a coisa julgada anterior automaticamente. As decisões tomadas em controle incidental depois da repercussão geral afeta, tal como a decisão em ação direta de inconstitucionalidade. Essa é a tese. A modulação ou não constou da tese, mas neste caso não se aplicou. O que não quer dizer que em outro caso essa discussão não possa surgir. Portanto, o Supremo não disse não cabe modulação nunca. O Supremo disse nesse caso não cabe. Pode ser que sim ou pode ser que não, que em relação a outro tributo se justifique uma modulação. Mas é que aqui ninguém poderia, na visão que prevaleceu, validamente dizer mas fui pego de surpresa. Porque em 2007 o Supremo disse que era devido. Por isso que eu disse, é uma aposta. Quem aposta cria a insegurança jurídica, não pode acusar o Supremo.